bom ânimo de aperfeiçoamento, é um pensamento bem direcionado, com amor, sem preconceitos pré-estabelecidos, a mente e o coração abertos, para que a gente possa receber as energias dos benfeitores amigos, que desde que chegamos aqui já nos estão examinando, já nos estão doando o que nós necessitamos, e também as instruções, o conhecimento, para que nós possamos assimilar e principalmente pôr em prática tudo o que aqui nós aprenderemos, meus amigos. Porque estudar o Livro dos Espíritos é uma graça, nós precisamos, com muito respeito, com muita boa vontade, com muita paciência, buscar a verdade, buscar o planejamento de vida, buscar as dúvidas, as nossas perguntas, porque esse livro ele é a base da filosofia espírita. Para que vocês me conheçam um pouco, meu nome é Ricardo, eu tenho 41 anos, eu estou morando em Fortaleza há um ano, eu vim do Sul, eu sou gaúcho, estou na doutrina espírita desde os meus 2 anos de idade, eu morava numa cidade muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade onde não existia casa espírita, recém tinha surgido uma casa espírita, uma cidade muito pequena, uma família muito católica, todos os meus familiares, a minha avó, muito católica. E quando eu era pequeno, eu enxergava o meu avô desencarnado, tinha outros amigos também desencarnados, e conversava com a minha mãe sobre isso, e ela preocupada, não entendia muito bem, não conhecia a filosofia espírita, não conhecia a doutrina espírita, pensou que eu poderia estar doente, não sei o que eu tinha. E um belo dia o meu avô me deu umas informações que eu levei para ela, que não teria como uma criança, 2 anos e meio, 3 anos, dizer. Então ela realmente se convenceu que algo verdadeiro existia. E uma casa espírita estava se formando, inclusive, o nome dessa casa era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e aqui estou novamente. Então foi assim a minha entrada na doutrina espírita, desde pequeno. Eu já fiz todos os estudos possíveis da doutrina, de todos os livros, principalmente as obras da benfeitora Joana de Ângeles. E nesse tempo de... Bateria, pronto. Falou. Então, nesse tempo de doutrina espírita, eu já participei de todas as atividades que as casas podem oferecer. E eu sei que muitos estão aqui hoje, é a primeira vez que vêm até a casa, que não conhecem muito bem a filosofia espírita. Então, é muito importante que nós tenhamos bastante boa vontade com esse estudo, meus amigos. Eu queria fazer uma pergunta a vocês agora. Quem é, que vocês levantem a mão, fazendo um favor, quais estão vindo pela primeira vez aqui na Casa do Caminho hoje? Tem alguém? Quem não teve ainda contato com a doutrina espírita? Pode levantar a mão. Eu estou começando, tem um mês só que estou perguntando. Estou novato. Certo. Quem é que já fez o estudo do Livro dos Espíritos aqui? Algum estudo de alguma outra obra da doutrina espírita? Alguém já fez aqui? Certo, pessoal. Então tá. Como existem pessoas que não conhecem ainda muito bem a filosofia espírita, a doutrina espírita, nós traremos um estudo direcionado para todos, para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado e para quem é um iniciante. Então é importante para os que nunca tiveram contato, que procurem também conversar com a gente, perguntar, porque não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, todas as perguntas, por mais simples que sejam, merecem ser respondidas. E para que o nosso estudo, ele realmente tenha uma dinâmica interessante, ele realmente possa trazer a resposta às dúvidas de todos nós, eu peço para vocês, meus amigos, que vocês participem. Porque vejam, eu fiz 3 vezes já o estudo do Livro dos Espíritos. Um durou 2 anos, um durou 3 e outro durou 4. Esse primeiro estudo que eu fiz, eu era muito menino, eu não lembro muito bem, mas o penúltimo, que durou 3 anos, era uma turma que não participava muito, sabe?
Então eu notava assim que se tornou um estudo um pouco tedioso, um pouco enfadonho, cansativo, porque o professor chegava, falava, o pessoal não participava muito, a gente não sabia se tinha dúvidas ou não sabia se o pessoal estava aprendendo, compreendendo, se precisava mudar o estilo de aprendizado. Então eu peço a vocês, meus amigos, que todos participem, que realmente perguntem, que realmente tragam conhecimento, porque, vejam, eu não sou o detentor da verdade, eu estou aqui para aprender com vocês. Então nós vamos fazer um estudo aqui, todos nós juntos. Então é importante que todos participem, que todos leiam a obra em casa, reflitam, estudem em casa, que tragam as dúvidas para cá, que conversem conosco, que todos nós possamos fazer esse estudo para o nosso crescimento, para a nossa evolução intelectual e principalmente para a nossa evolução espiritual, evolução moral. Porque assim a gente torna ele mais tranquilo, mais harmonizado e realmente mais ativo para o nosso crescimento. Para que todos vocês saibam, esse estudo ele vai ter em média, uma média de duração aproximada de 3 anos. Essa é uma obra muito densa, uma obra muito profunda, então precisa ser muito respeitado. Não existe possibilidade de abordar o Livro dos Espíritos em 1 mês, 6 meses, 1 ano. Porque veja, são 1015 a 1019 questões, dependendo da edição. E cada uma delas tem uma sabedoria contida muito grande. Esse livro ele contém todas as sabedorias em todas as áreas. Então a gente precisa ter muita paciência para estudá-lo, boa vontade, realmente um bom ânimo de aperfeiçoamento. A primeira questão, por exemplo, o que é Deus, nós não podemos simplesmente lê-la e só comentá-la. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos ter paciência, nós precisamos trazer outras obras para complementar esse estudo. Então, dependendo da dinâmica, do interesse da turma, eu trarei cada vez mais material, trarei outras obras da codificação, obras básicas, obras complementares, também da filosofia clássica, porque profissionalmente, não falei para vocês, mas eu sou cirurgião dentista de formação, pós-graduado, sou trader e curso de serviço social e filosofia. Então eu conheço bastante da filosofia clássica e ela pode nos ajudar bastante no nosso estudo. Então eu trarei todo o material possível para que cada vez mais simplifique e facilite o nosso aprendizado. Mas vocês também podem contribuir com isso. Eu lembro que no penúltimo que eu fiz, que eu ainda não era instrutor, eu trazia muito material também, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito estudioso, então eu sempre trazia muito material, eu realmente cooperava com o professor. Isso ajudava muito, eu sentia que isso ajudava muito, com minhas dúvidas, com a minha colaboração, de vários outros alunos do curso. Então é importante, novamente eu peço a vocês, que me ajudem para que nós todos possamos aprender. Porque esse é um estudo formado por todos nós. Eu somente sou facilitador e instrutor, mas todos nós aqui aprenderemos juntos. Então, como é um estudo de longa duração, nós nos conheceremos mais ao longo do tempo, nos familiarizamos mais com o nosso modo de agir, nosso estudo, como levaremos ele adiante. Mas é importante realmente que vocês colaborem, meus amigos, para que ele saia cada vez mais especializado para o nosso crescimento. E é importante, estando em uma casa espírita, que nós compreendamos que a filosofia, a doutrina espírita, ela é guiada pela razão, pela lógica e pela razão. Nós precisamos raciocinar o que nós escutamos. Nada aqui é imposto. Nada aqui é dito aceite, não questione. Bem pelo contrário. Quando nós conseguimos conceber com a nossa inteligência algo, fica muito mais fácil pôr em prática. Então a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela é assim. Nós precisamos pensar, raciocinar o que nós estamos escutando aqui. Com muita boa vontade, com muita tranquilidade, para que realmente essa mensagem, esse ensinamento possa ser movimentado em nós. Então, as convicções, as ideologias que nós trazemos de outras religiões, enfim, de qualquer outro lugar, eu peço que nós deixemos de lado aqui nesse estudo. Que nós possamos zerar as nossas convicções no sentido de conhecimento. Claro, quem já tem conhecimento da doutrina espírita, não. Mas quem ainda não tem, para que possa realmente aprofundar-se nesse estudo. Porque a doutrina espírita, ela perde essa racionalidade. Ela perde esse estudo, esse olhar com mais calma, com mais profundidade do que nós vamos aqui. Porque a gente precisa pensar esses conceitos.
A gente precisa refletir os conceitos, refletir esses paradigmas novos que nós iremos construir aqui, para que realmente a gente possa compreender e, através dessa compreensão, a gente possa, então, colocar em prática. No dia de hoje, eu falarei um pouco mais como uma palestra, porque nós não abordaremos o livro hoje. Nós precisamos, antes de mais nada, abordar a introdução do livro, o prolegomenos do livro. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais da doutrina espírita para os irmãos que têm pouco conhecimento, os que têm também possam relembrar, para que a gente vá direcionando o nosso pensamento para o entendimento que nós queremos e devemos ter aqui com esse nosso estudo. Porque para despertar internamente a doutrina espírita, nós precisamos raciocinar. Todos vocês precisam, com as questões de Kardec, com as respostas dos espíritos, com as nossas falas aqui dentro, pensar sobre isso. Pensar o que foi dito, raciocinar, entender se a inteligência consegue realmente ver se aquilo é possível. Vemos a resposta, vemos a pergunta e pensamos, realmente é possível isso? Cientificamente, filosoficamente, moralmente, é possível o que os espíritos estão nos trazendo? Porque se a gente não vê possibilidades reais de que isso aconteça, não tem porque a gente estudar. A gente não pode mais ter aquele pensamento fantasioso, simbólico, do mundo criado em 7 dias, esses pensamentos nesse sentido. Tem que falar assim. A senhora faz favor, bem? Obrigado. Tirar realmente a sua sabedoria, tudo que pode nos modificar. E para que nós iniciemos um entendimento maior sobre a doutrina espírita, eu quero fazer falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento religioso, a partir de Jesus. Vejam. Tá. Meus amigos, vejam que o homem, desde que tornou-se homem, que evoluiu, tornou-se Homo sapiens, busca uma conexão com Deus. Busca uma conexão religiosa, busca explicar a natureza, busca explicar quem nós somos, de onde viemos, qual é o sentido da vida, o que é a felicidade, como nós vamos alcançá-la, o que é a prática do amor. Esses questionamentos estão conosco desde que nós somos criados como espíritos imortais. Portanto, é uma busca arquetípica já do ser humano. O ser humano sempre quis responder essas perguntas. E o Mestre Jesus nos trouxe as respostas a elas. O Mestre Jesus, como governador espiritual do planeta, como nosso espírito de vanguarda, modelo e guia, trouxe todas as possibilidades, todos os valores do espírito imortal, os valores eternos que nós devemos buscar. Jesus trouxe tudo. Mas quando o Mestre veio até aqui, ele precisou limitar-se muito. Porque as pessoas, os espíritos daquela época, nós estávamos lá inclusive, nós tínhamos ainda um crescimento muito limitado. Um crescimento científico, um crescimento filosófico, um crescimento psicológico muito limitado. Então Jesus usava de parábolas, porque ele falava com camponeses, com pessoas simples, com lavradores, com pescadores. Então eles não tinham uma profundidade no entendimento, eles se preocupavam mais com as tarefas básicas do dia a dia. Então Jesus, respeitando essa capacidade intelectual e moral que esses espíritos da época tinham, ele limitou-se nos seus ensinamentos. Claro que com os apóstolos era diferente. Ele trouxe todos os conceitos da doutrina espírita para os apóstolos. Quem conhece o livro Boa Nova sabe disso. Lá Jesus conta aos apóstolos, em reuniões particulares, em ensinamentos particulares, tudo que contém a doutrina espírita. Inclusive, fala sobre a reencarnação. Mas, para que ele pudesse realmente ter a abrangência que ele teve, para que ele pudesse trazer a sua missão e trazer o seu conhecimento, ele limitou-se. Mas ele disse também, como o nosso irmão Haroldo falou aqui no começo, que ele enviaria o Consolador prometido. Que ele enviaria essa consolação a nós, essa esperança. Isso está escrito em João,
capítulo 14. Esse capítulo fala muito de uma proximidade dos apóstolos com Jesus, ele está conversando com outras pessoas também. Então ele fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos parar já nesse início para analisar um pouquinho essa frase de Jesus. Porque existem outras interpretações a Jesus. Jesus é mestre, o maior dos mestres, então ele pode ser interpretado de várias maneiras. Psicologicamente, astronomicamente, astrologicamente. De todas as maneiras Jesus pode ser interpretado. Mas aqui, vejam só, meus amigos, que ele fala o seguinte: para que fique convosco para sempre. Ou seja, não é uma pessoa. Não é um encarnado. Deve ser o quê? Uma doutrina, um ensinamento, algo nesse sentido. Então já deixa claro aqui que ele enviaria uma nova doutrina a nós, para que a gente relembrasse o que ele tinha dito. Aí ele continua: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, naquela época, não estavam ainda preparados. Então, naquele momento, não teria como a doutrina espírita vir à Terra. Não tinha ainda um conhecimento, não tinha ainda um clima espiritual para que a doutrina espírita pudesse realmente colocar as suas raízes no planeta. Por isso ele limitou-se e disse que no momento oportuno, no momento certo, ela viria até nós. Então ele continua: porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, ele falava com os apóstolos, porque habita convosco e estará em vós. A doutrina espírita, ela fala exclusivamente das leis da vida. Então Jesus fala aqui que as leis da vida, as leis do universo, habitam em vós. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: aonde estão escritas as leis da natureza? E os espíritos respondem: na consciência. Então Jesus já trazia esse entendimento de que as leis já existiam em nós, mas que enviaria o Consolador, que é a doutrina espírita, para que então facilitasse esse nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender verdadeiramente o que são essas leis da vida, como colocá-las em prática, como viver a par dessas leis, para que nós sofrêssemos menos. Então essa mensagem de Jesus, ela se dirige diretamente à doutrina espírita. Respeitamos outras interpretações, mas racionalmente e logicamente nós vemos que ela se dirige à doutrina espírita. E não existe nada mais consolador e nada mais esperançoso que nós entendermos que nós dependemos exclusivamente de nós para buscarmos a felicidade e para evitarmos o sofrimento. Então, esse entendimento nos traz essa esperança, nos traz essa consolação. E aí que Jesus queria se referir. Esse, então, seria o Consolador prometido que ele enviou no século XIX para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui estudando. E após o Mestre, Jesus, após os primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles realmente viveram o cristianismo. Eles sacrificaram-se, eles renunciaram a tudo, até a vida, por um sentido, por um conhecimento, por uma convicção. Os primeiros cristãos nos servem como modelo e guia também. Tem uma passagem muito interessante também no livro Boa Nova, que fala de Joana de Cusa, que é uma encarnação passada da benfeitora Joana de Ângeles, que é psicografada pelo nosso irmão Divaldo, em que ela está com o seu filho na fogueira, e então o carrasco começa a zombar dela. Ele fala: abjura, abjura. E ela, calada, em paz consigo mesmo, não fala nada. E o filho dizendo para ela: mãe, por favor, abjura, nega Jesus. E ela fala para ele assim: cala-se, porque o mestre, toda a sua profundidade, não tinha nada a viver, a espiar aqui na terra, e não calou-se, e calou-se na hora também que foi agredido. Então quem somos nós? E no momento então que ela está sendo queimada, que está iniciando a fogueira, esse carrasco diz para ela assim: o teu mestre te ensinou a morrer? E ela responde para ele:
além de me ensinar a morrer, me ensinou também a te amar. Então esses espíritos, esses cristãos primitivos, eles nos servem também de modelo e guia. Eles nos mostram que é verdadeiramente viver o cristianismo, colocar em prática Jesus. E após esses primeiros cristãos, a Terra passou por um momento de muita dificuldade. Um momento de sombras, um período de sombras que nós conhecemos pela Idade Média. Na Idade Média, meus amigos, a igreja ela exerceu um domínio muito grande. Ela proibia a busca pelo conhecimento, ela proibiu a filosofia, ela proibiu a ciência, ela punia quem buscasse isso. Gerava guerras por um pedaço de chão, como as cruzadas, onde morreram milhões de pessoas. Eles colocavam até as crianças para lutar. Tudo por um pedacinho de terra. Então eles obrigavam as pessoas, através do medo, da coerção, do fanatismo, pela ignorância, e se colocavam como um intermediário a Deus. Tem aquela frase famosa, sem a igreja não existe salvação. Então, esse momento de refutar o ser humano, aquela ideia do pecado, da condenação, aquela ideia do sofrimento eterno, assolou a humanidade durante muitos anos. Eu não estou aqui criticando a igreja de maneira nenhuma, eu estou relatando um período histórico só. Então foi um período de sombras, é conhecido como um período de sombras da humanidade. Foi um período que pouco evoluiu. Até os nobres, os únicos alfabetizados eram os do clero, eram os que estavam na igreja. Até os nobres não tinham alfabetização, não sabiam nem ler. Então realmente a humanidade, naquele instante, ela apequenou-se. Apequenou-se em conhecimento, apequenou-se em evolução. É claro que isso é justo, sábio e amoroso, porque Deus permitiu que acontecesse. Era uma fase que a humanidade precisava viver, para que as mudanças realmente pudessem acontecer. Mas foi um período muito difícil para a humanidade. Mas no século XV, surgiu então o Renascimento. E o Renascimento ele trouxe um novo paradigma para a humanidade. As filosofias clássicas voltaram, o estudo sobre Platão, o estudo sobre as obras de Aristóteles, voltaram à humanidade. A humanidade voltou a se instruir. Então a figura do ser humano voltou novamente a ser importante. Aquela ideia do pecado, aquela ideia daquele dogmatismo, porque os renascentistas, eles se empenharam muito em combater essas ideias dogmáticas, essas ideias de condenação, essas ideias de punição, essas ideias de Satanás, de castigos eternos, de quem não pagar dízimo, quem não for na igreja, enfim, tudo que assolava as pessoas daquela época. E então os renascentistas lutaram contra isso e trouxeram realmente um novo modo de pensar. Eles despertaram novamente a humanidade em busca da verdade, alimentaram e cultivaram o terreno que nós vemos hoje. Então, com essa mudança de pensamento, com a volta da racionalidade, vários espíritos de crescimento moral e intelectual muito avançado voltaram a reencarnar no nosso planeta. Porque eles vieram para auxiliar novamente a política, a economia, a ciência, as leis, as ciências sociais, que nesse momento novamente voltariam a crescer. O domínio da igreja não era mais tão grande. Então, permitiu-se novamente todo esse conhecimento. E aí, no final do século XVIII, início do século XIX, surgiu o iluminismo, que partiu do positivismo. Veja que a humanidade, ela vive sempre os extremos. Na época da Idade Média, ciência e estudo não importava. Era só dogmatismo, religião. No renascentismo, houve um equilíbrio de ideias. Os filósofos da época eles eram normalmente da Igreja Católica. Então eles não queriam separar filosofia de religião. Eles queriam unir conceitos com Jesus. Mas aí, com o positivismo, que é um extremismo que nós vemos hoje, inclusive, o materialismo voltou a tomar conta. Então a ideia da ciência como fonte da verdade, única da verdade, começou a tomar conta. Auguste Comte, que é um filósofo francês que trouxe o positivismo, ele colocou que só o que a ciência pode comprovar é verdadeiro. O que a ciência não pode comprovar não existe. Então ele negava a fé, ele negava a religião, ele negava a Deus, ele negava tudo.
É só o que nós podemos enxergar na matéria. Um materialista, um extremista. Mas esse pensamento dominou a época, alimentado também pelas revoluções sociais, as revoluções industriais. Era um momento que isso precisava existir. A humanidade precisava evoluir intelectualmente nesse momento. Então foi o que tomou conta. Surgiu Newton com a ideia do átomo, com a ideia da gravidade. Surgiu a ideia do Sol, da Terra girando em torno do Sol. Revolução das ciências sociais, o darwinismo, a evolução das espécies. Então isso tudo começou a criar um ambiente científico importante para que viesse a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, meus amigos, é ciência, filosofia e religião. Então precisava ter um clima para receber essa doutrina, para que ela realmente fosse aceita. E as religiões continuavam as mesmas nessa época. Religiões dogmáticas, pouco evoluídas. Porque desde sempre as religiões foram pautadas em troca, em barganha. Então a gente faz barganha com Deus. O homem adorava a natureza e pedia uma colheita. O homem fazia sacrifícios para ganhar algo em troca. Então ele oferecia sempre algo a Deus, ou à natureza, ou a quem ele entendesse que fosse a inteligência suprema, para receber algo em troca. Então a religião sempre viu isso. Você reza 10 Pai Nosso, você está tranquilo. Pode voltar a cometer erros. Você já recebeu ou perdeu. Então a religião sempre funcionou assim. Sempre foi essa ideia de barganha. Nunca foi uma relação verdadeira de amor com Deus, de comunhão com Deus. Era sempre um automatismo inconsciente que as pessoas viviam. Mas a doutrina espírita viria para mudar isso tudo. Então, aquele pensamento de eu já fui à igreja hoje, já rezei 10 Pai Nosso, já rezei uma Ave Maria, já fui no culto evangélico, enfim, qualquer um, já rezei o Pai Nosso, já fiz promessas, já prometi a Deus, Deus, me dá isso que eu faço isso, vamos trocar, vamos fazer uma barganha aqui. E tudo se resolve com um passe de mágica, assim. Essa ideia dogmática, essa ideia de religião, era o que tomava conta. Nessa época, antes que a doutrina espírita surgisse. E veja, continua hoje, porque muitos de nós que estamos na casa espírita ainda nos movimentamos assim. Ainda nós pedimos a Deus algo que acabe com o sofrimento nosso com um passe de mágica. Deus, acaba com o meu sofrimento? Eu não vou fazer nada, mas acaba com o meu sofrimento? Resolve isso aqui para mim, Deus. Me ajuda a passar nisso, e não me movimento, não estudo, não faço nada. A gente vive muito isso ainda, né? É uma relação com Deus, é uma relação com a religião, sem religiosidade nenhuma. É uma religião, uma relação vazia. Que as igrejas, que a religião naquela época trazia e que continua hoje. Então já não... E essa questão de Deus é mais quando você precisa, né? Quando você está ali na harmonia e você depois... Deus é como um gênio que a gente pede, né? Faz isso para mim, meu Deus. Estou sofrendo tanto agora, me ajuda, por favor. Mas inicia um movimento para modificar-se, né? Então essa relação ainda existe hoje. E é importante até, parando agora, como o nosso amigo trouxe, que a gente se pergunte, como é a nossa relação com Deus? Continua assim? A gente se pergunte realmente e honestamente. Nossa relação com o nosso Pai Celestial continua essa barganha, essa troca? Como a gente se relaciona com Deus? Ricardo, então, no caso, a doutrina espírita ela não é uma religião, apesar de dizer assim, da gente usar ainda como moeda de troca, mesmo dentro da doutrina espírita? Não, ela é. É que veja, o sentido de religião é de religar. Tudo que te liga a algo se torna sagrado. Entende? Então a doutrina espírita, como filosofia, eu vou falar isso até um pouquinho mais adiante, ela traz esse sentido de ligar-se a Deus. E foi aí que ela tornou-se uma religião. Porque ela nos liga a Deus. Como a gente vive essa ligação é particular. Mas a filosofia espírita nos oferece esse potencial de nos ligarmos a Deus. Aí como cada um vive essa ligação é particular. Então, nessa época e hoje ainda, as religiões não respondiam mais às nossas dúvidas, às nossas dificuldades. Elas não acompanhavam mais a evolução do mundo. Os conceitos permaneciam medievais ainda, da época da Idade Média. Nada mudava. Era tudo ainda muito coercivo, pelo medo, faça, senão vai ser punido.
isso é pecado, isso vai para o inferno. Então, uma ideia de medo, quem é que vive com medo? Quem é que consegue viver sobre o medo? E vimos passou esse final de semana que sai do casal, não tem que sejam católicos, eu não falar sobre religião, mas eles me trataram, né, assim, sobre o perdão de Deus. Aí eu disse, bom, no meu entendimento, eu me intitulo espírita, mas eu não estudo, então não posso nem ter esse merecimento, né? Enfim, sou curiosa, né? Então, assim, não, para mim Deus não perdoa. Porque o perdão só pode dar quem condena. Então, se Deus não condena, no meu entendimento, portanto, ele nunca há de perdoar que Deus não condena. E você sofre a lei da ação e da reação. Então, você manda aquilo que você pode, porque até o que você faz com o seu próximo, tem que lembrar que o próximo é filho de Deus também. Então, Deus é justo. Então, ele que você entender, o meu testamento fez ficar preocupado, meu Deus, eu coloquei uma semente na cabeça da pessoa sem ter certeza daquilo que eu estava falando. Mas o meu entendimento é isso, que Deus não perdoa porque ele não está na condição de julgador, de condenar o filho. Portanto, ele não perdoa. Não, perfeito, exato. Porque será que Deus se ofende? Será que Deus se ofende? Deus não tem esses sentimentos humanos que nós temos. Deus não é um ser humano. Deus é o Pai Criador de infinita sabedoria. Então Deus não se ofende, Deus não castiga. Como é que ele ia precisar perdoar? E o Doutrina Espírita fala sobre isso. Tem uma questão do Espírito que fala exatamente o seguinte: que quando você pede perdão a Deus, que o perdão, na verdade, seria uma mudança de comportamento. Para que você não cometa mais os erros, para que você não se coloque mais em sofrimento. Então o perdão de Deus, eles até colocam nesse sentido figurado, seria muda de conduta. Claro, eu te perdoo, mas muda de conduta então. Porque senão você vai sofrer as mesmas consequências dos mesmos atos que você fizer novamente. Então é importante a gente ter isso em ideia, como nossa irmã trouxe, que Deus não pune. Então por que é que Deus vai perdoar? Deus não se ofende, por que é que Deus vai perdoar? Nós precisamos tirar essa ideia de Deus como algo parecido conosco. Essa ideia de que Deus é um senhor de barba. Enfim, nós vamos entrar mais profundamente quando nós entrarmos na primeira questão do Livro dos Espíritos. Voltando aqui então, meus amigos. Então, os conceitos religiosos não se relacionavam mais com o ser humano. Não existia razão ainda nisso, não existia a ciência, não existia a filosofia amparando a religião. O suicídio, os transtornos mentais, as doenças da alma buscavam entendimento, buscavam solução, e as religiões não traziam isso. Não conseguiam solucionar isso. Mas os tempos haviam chegado. E a doutrina espírita realmente chegaria ao nosso planeta no século XIX. Na Revista Espírita, de 1865, Kardec fala exatamente o seguinte: as ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. Vejam, meus amigos, o que eu falei anteriormente. Olha a racionalidade da filosofia espírita. Quando a gente discute isso daqui, não parece ser natural? Não parece ser óbvio? Como é que a doutrina espírita viria na época de Jesus? Não existia possibilidade. Inclusive tem um cristão, se não me engano o nome dele era Orígenes, que ele falou sobre a reencarnação. Logo após a morte de Jesus, eu acredito que um século depois, ele começou a falar sobre a reencarnação. E ele foi queimado pelos próprios cristãos. Os cristãos queimaram ele. Herege. Isso que você fala não existe. Queimaram esse cristão, que ele era filósofo também, ele estudava nas escolas platônicas, que tinham já a ideia da reencarnação. Então ele uniu esse ensinamento com Jesus e foi queimado pelos próprios cristãos. Então realmente não existia um solo preparado para que plantasse essa semente dentro do Espírito. Então, continuando, se você considerar a época em que veio o Espiritismo,
reconhecer-se-á sem custo que vem em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários, que foi o caso que eu citei agora aqui. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de se produzir. As ideias poderiam ter tomado outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Era preciso deixar as velhas ideias o tempo de se gastarem e provar a sua insuficiência antes de apresentar outras novas. As ideias prematuras abortam porque não se está maduro para as compreender e porque ainda não se faz sentir uma mudança de posição. Então vejam que Kardec, de forma racional, nos coloca que a doutrina espírita veio no momento correto, porque veio através de Deus. E como diz o Eclesiastes na Bíblia, tudo ao tempo de Deus. Porque Deus é infinito de sabedoria. Então a doutrina espírita veio no momento correto, nem muito cedo, nem muito tarde, quando realmente poderia progredir. E no livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele conta exatamente como se deu isso. Nosso Mestre Jesus reuniu-se com os seus colaboradores, os governadores espirituais do nosso planeta, porque Jesus, foi ele, como diz Emmanuel, que moldou a Terra com as suas mãos. Claro, com o influxo divino, Jesus modelou todo o nosso planeta. Jesus foi quem criou o nosso planeta. Aquela passagem da Bíblia, de Gênesis, que fala o verbo era Jesus. O apóstolo João explica isso quando ele diz, e o verbo se fez carne. Então o verbo criador, que fala, então criou-se a luz, então criou-se, era Jesus. E Jesus modelou todo o nosso planeta, através da sua comunhão com Deus, pelo influxo das ordens divinas, mas foi o nosso Mestre Jesus quem modelou o nosso planeta. Modelou realmente. Ele criou as espécies, ele criou tudo que aqui está, junto desses colaboradores. Nós veremos mais adiante também sobre isso. Então, nessa reunião que ele realizou com esses seus colaboradores, ele disse o seguinte, que eles elegeriam um missionário, um discípulo bastante eficiente, bastante preparado, para que através de um método científico de observação, vejam, o positivismo que eu citei anteriormente, fez com que a ciência voltasse. E a filosofia da doutrina espírita, ela é baseada na ciência. Ela precisava disso para comprovar que realmente existe. Então, por esse método de observação científica, ele organizaria uma doutrina com um conjunto de princípios capazes de lançar o espírito humano em um novo patamar de conquistas evolutivas. Então, nesse momento, a ciência deu as mãos à filosofia e à religião para entender que nós não precisaríamos mais de intermediários, não precisaríamos mais de livros, que o contato com Deus é através do nosso mundo interior, do contato com nós mesmos. E encontrando esse Deus interno, esse potencial de amar que todos nós temos como semelhança à nossa criação de Deus, nós expandiríamos ao próximo. Então, para chegar a Deus, nós precisamos encontrar com nós mesmos. Porque já dizia o nosso Mestre Jesus, vós sois deuses, um D minúsculo, e podes fazer o que eu faço e muito mais. Então, no encontro com esse potencial divino que todos nós temos, é como nós nos relacionamos com Deus. Então, nessa hora, cultos, rituais, orações muito demoradas, que nós nem entendemos o que falamos, tudo que vem de fora, não nos liga verdadeiramente a Deus, porque Deus está dentro de nós. Então a conexão com o Pai é através da potencialização dos atributos divinos em nós. E aí continua o nosso irmão Bezerra de Menezes. Eu vou falar um pouquinho mais à frente também da relação do nosso irmão Bezerra com a doutrina espírita, porque Bezerra de Menezes, ele é considerado o Kardec brasileiro. Ele foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Nosso irmão Bezerra de Menezes, ele realmente viveu a doutrina espírita aqui.
Ele foi um precursor, ele foi um modelo do verdadeiro espírita em nosso planeta. Mas antes de eu continuar, pessoal, vocês querem fazer um intervalo agora? Querem dar um tempinho, dar uns minutos? Vocês querem parar um pouquinho? A gente pode parar uns minutinhos ou querem continuar? Eu continuar então? Vamos continuar? Então tá bom. Então eu vou ler aqui o que Bezerra de Menezes falou sobre a doutrina espírita quando ela estava surgindo. A capital da França foi chamada Cidade de Luz, quando ali aportaram grandes homens, dando nova vida à intelectualidade. Escolas famosas se abriram, emprestando ao mundo novos métodos de ensino. A razão tomou novas diretrizes e os livros despertaram maior interesse. Desta época, surgiram motivos vários para a liberação do pensamento, criando assim ambiente propício para uma luz maior festejar o mundo. É o que eu estava falando anteriormente sobre essa evolução do pensamento religioso. Foi depois das revoluções das ideias que a imprudência dos homens passou para as armas. Deu-se então a entrada triunfal em França de uma corte de espíritos puros, trazendo à frente uma bandeira com inscrição singular: de pé todos os mortos. Os que chamamos de mortos voltaram para falar aos verdadeiramente mortos, que somos nós, meus amigos, que vivemos uma vida vazia do objetivo essencial. Então, morto não é o desencarnado. Morto somos nós que vivemos uma vida materialista e deixamos de lado nosso potencial de amar, nosso potencial de verdadeiramente viver com o espírito imortal na Terra. E o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, foi um instrumento desta luz que, como um sol, veio iluminar o mundo inteiro. Os céus de Paris, pelas vistas espirituais, davam a impressão de que uma galáxia descera do infinito e cobria a cidade de esperança. Falanges de espíritos desciam e subiam em interminável movimentação, acordando os homens para seus deveres espirituais, reavivando-lhes as lembranças da pátria verdadeira, de maneira que eles pudessem compreender a verdadeira missão da doutrina dos espíritos, como sendo a revivência do cristianismo primitivo. Homem de mais alta sensibilidade, demora a se interessar pelos que sofriam toda espécie de infortúnios, Allan Kardec visitava os sofredores, levando-lhes o que tinha em mãos para dar, mas doava irradiando puro amor. Muitas vezes se viram lágrimas em seus olhos ao intentar meios de servir melhor. Dava mensagens àqueles que notavam sequiosos no aprendizado e conversava, mesmo o tempo lhe sendo escasso, com companheiros que buscavam entendimento. Nas bases da doutrina espírita se encontrava alicerçada a moral desse benfeitor, que soube sentir Jesus e copiar sua vida na sua. E no comando de todo esse movimento de amor estava o próprio Mestre, com grande misericórdia divina para a humanidade. Então, meus amigos, foi nesse ambiente de renovação filosófica, científica e social que em 1804 reencarnou no planeta Terra, em Lyon, na França, Hippolyte de Léon de Nizar Rivaio, Allan Kardec, para codificar a doutrina dos espíritos. Esse pseudônimo Allan Kardec, ele começou a usar numa reunião mediúnica, um espírito chamado Zéfiro disse a ele que viveu com Kardec em uma encarnação passada, e Kardec foi um druida. Druida era um sacerdote dos persas. No ano 58 a.C., na invasão de Júlio César. Então Kardec tomou desse pseudônimo para não confundir com o Rivaio, que era um pedagogo muito respeitado na França. Então, por ser um educador, um pedagogo, um filósofo, um cientista, Kardec, desde o início da sua encarnação, dedicou-se a isso. O pai dele desencarnou, não se sabe quando foi que ele desencarnou, porque ele fazia parte do exército napoleônico. Então, em 1907 ele sumiu, desapareceu, e Kardec ficou só com a mãe dele. E a mãe dele levou ele até a França para que estudasse numa escola de Pestalozzi.
Pestalozzi é um educador, meus amigos, que até hoje influencia a educação. Ele trazia métodos diferenciados, ele trazia métodos indutivos. Ele, inclusive, reuniu várias crianças órfãos de guerra e cuidou delas durante 6 meses, sustentando em todos os sentidos, cuidando sozinho, para testar métodos educacionais. Então, Pestalozzi, ele entendia que a educação começava desde o berço. Que para você realmente formar um ser humano diferente, você precisa educá-lo desde o berço. E Kardec cresceu nesse ambiente. Então ele foi muito influenciado por esses métodos liberais de educação. Ele foi muito influenciado por Pestalozzi. Ele foi muito influenciado por essas técnicas pedagógicas que vieram, inclusive, influenciar o doutrina espírita. E Kardec era tão genial que a primeira obra dele, como Rivaio ainda, né, um educador, ele publicou aos 18 anos de idade. E ele ensinava por esse método indutivo, e ele tornou-se futuramente um mestre de pedagogia na França. Kardec era extremamente respeitado. Mas ele não tinha ideia de religião. Kardec era muito cético, Kardec era muito desconfiado, Kardec ele não acreditava na religião. Ele era quase ateu. Ele era um cientista, então ele se focava sempre nos métodos científicos. Na filosofia, Kardec era um filósofo. Então, a ideia dele de vida era a educação. A educação, através de métodos científicos, através da filosofia. O crescimento para Kardec se baseava nisso. E para esse espírito, meus amigos, que foi confiada essa missão de gerar essa transformação no pensamento humano. Porque ele vinha para trazer esse cristianismo primitivo novamente. E como é que Kardec se deu o interesse de Kardec pelo espiritismo? Todos vocês podem buscar, tem até um filme do Kardec, ele traz uma ideia da vida de Kardec. Nas obras póstumas também fala muito sobre isso. Na Revista Espírita conta muito sobre esse interesse de Kardec. Então eu vou falar de forma bastante resumida, só para a gente entender mais ou menos o contexto de como se deu essa interação com os espíritos de Kardec. Porque ele era estudioso do magnetismo, ele era estudioso do sonambulismo há mais de 35 anos. Mas sempre de forma científica. Kardec observava tudo com esse método de observação científica. Ele não acreditava em nada que ele não pudesse comprovar cientificamente. Ele era um filho do positivismo, como nós falamos anteriormente. Então, para ele, era a ciência que trazia a verdade. Ele racionalizava através das filosofias, mas ele precisava comprovar tudo. Se ele não comprovasse, ele não acreditava. Então, Kardec conheceu o espiritismo em 1855, mas um pouco antes, em 1854, existia um movimento que começou nos Estados Unidos, depois foi para a França, em Paris, que falava sobre as mesas girantes. Então as pessoas se reuniam em locais para assistir as mesas girarem. As mesas ficavam girando, batiam, viravam do ponto de cabeça, enfim, faziam um monte de movimento. O Kardec não ignorou isso, porque ele conhecia o magnetismo, então ele colocou isso como magnetismo. Para ele não existia uma reação, uma força inteligente por trás disso, ele simplesmente ignorou esse movimento. Mas aí, pouco depois disso, existia um amigo dele, ao quem ele confiava muito, que disse para Kardec que as mesas começaram a responder perguntas. Que eles questionavam as mesas, e as mesas, eles colocavam um abecedário, e as mesas começavam a bater os pés em cima e responder as perguntas que eles tinham. E eles identificaram essas mesas como espíritos. Nós somos espíritos, somos vocês além da vida. E Kardec, então, isso chamou a atenção dele, e ele começou a se perguntar que, então, tem uma causa inteligente por trás disso, isso gerou uma curiosidade nele, ele foi realmente participar para conhecer isso. E aí, em 1955, uma amiga dele convidou ele para participar de uma reunião na casa dela. E foi então que ele teve contato com o doutrina espírita, com essas mesas girantes, com os espíritos. E onde onde as pessoas viam a diversão, Kardec, genial Kardec, ele viu a oportunidade de questionar esses espíritos sobre o que é a vida, sobre as respostas que nós desde sempre, nós falamos aqui no começo, nós buscávamos. Então ele usou dessa curiosidade dele para que pudesse realmente entender isso tudo. Ele via que
existia uma inteligência por trás disso, muito sábia, inclusive, e que ele devia aproveitar. Ele devia perguntar, porque as pessoas perguntavam, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou casar? Eram perguntas frívolas, porque, vejam, meus amigos, contato com os espíritos existe desde a eternidade. As pessoas sempre se relacionaram com os espíritos, sempre. Moisés, inclusive, ele proibiu que esse contato existisse, porque o povo hebreu vinha da escravidão egípcia, e eles tinham os egípcios, espíritos muito mais evoluídos que nós, hoje somos, inclusive, eles já tinham essa relação com o mundo espiritual, eles entendiam a vida após a morte, mas eles faziam reuniões mediúnicas para essas perguntas frívolas, para coisas sem importância, materialistas. Então, por isso que, inclusive, Moisés proibiu. Então, essa ideia de comunicação com os espíritos não começou com Kardec. Desde sempre. Desde sempre nós nos comunicamos com os espíritos. Mas, de forma lógica, racional, de forma a trazer frutos que a doutrina espírita traria a nós, começou com Kardec. Então, ele começou a perguntar aos espíritos. E nas reuniões mediúnicas que Kardec participava, no começo também muito cético ainda, ele pensava nas perguntas e o médium transmitia respostas sem ele perguntar. E isso começou a deixar ele muito curioso e entender que realmente existe verdade nisso. E ele começou a enviar, ele tinha contato com vários médiuns no mundo, e ele começou a enviar perguntas a esses médiuns, as mesmas perguntas. E várias vezes vinham as mesmas respostas. Ou respostas muito parecidas. Então foi quando ele começou, por esse método científico de observação, compreender que aquilo poderia ser cientificamente comprovado. Realmente, existem espíritos, existe a vida após a morte. Existe como comunicar-se com esses espíritos. Ele comprovava através disso. Porque ele comparava as respostas. Muitas vezes os espíritos mandavam, por exemplo, o espírito de um país mandava uma parte, o espírito do outro país mandava a continuação da resposta. Então ele falava, mas isso não é coincidência, não tem como ser coincidência isso. É demais para ser coincidência. E aí foi que ele realmente desenvolveu, nesse olhar científico, ele categorizou cientificamente como uma doutrina, uma filosofia comprovada pela ciência, por esse método de observação. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais quando nós formos ler a introdução. Mas Kardec já tinha essa ideia, essa observação científica. Mesmo cético, mesmo desconfiado, ele começou a compreender que existia uma possibilidade de se comunicar com os espíritos. E aí, então, foi quando ele começou a realmente buscar as respostas às suas dúvidas. Porque para Kardec, a doutrina espírita, como ciência, ela estuda a natureza do mundo espiritual e a comunicação com os espíritos. A ciência é isso. A parte científica da doutrina espírita, quando falarem ciência, religião e filosofia, a parte científica da doutrina espírita é isso. Kardec queria comprovar que é possível a comunicação com os espíritos, que é possível nós nos relacionarmos com os desencarnados. E aí, filosoficamente, através dessas perguntas, ele buscou todas as respostas às suas dúvidas. As respostas que a humanidade sempre buscou. As respostas a essas nossas, até hoje, necessidades que nós muitas vezes nos questionamos. Então, a doutrina espírita tornou-se uma filosofia em busca das causas. Ela não explicava o efeito, ela buscava a causa que era o que os espíritos explicavam até Kardec. E respondendo à pergunta da nossa amiga aqui, só tornou-se uma religião quando Kardec, questionando os espíritos, na questão 625, ele pergunta exatamente o seguinte: qual é o tipo mais perfeito oferecido à humanidade? Então os espíritos respondem para ele: vede Jesus. Então os espíritos colocaram como o maior ser humano que esteve no nosso planeta, o mais perfeito, o que mais viveu em comunhão com Deus, o que mais relacionou-se diretamente com as leis da vida, foi Jesus. Foi aí então que a doutrina espírita transformou-se em ciência, através da comprovação científica, em filosofia, através de todos os tratados desse livro e de todos os outros,
e religião pelo contato com o Mestre Jesus. Porque Jesus nos leva sempre a Deus. Jesus sempre se colocou como uma figura divina na Terra. Foi aí então, meus amigos, que a filosofia espírita tornou-se uma religião. Então foi nessa questão que Kardec deu esse cunho religioso para a doutrina espírita. E ao longo dos 2 próximos anos, Kardec foi reunindo material, ele largou o emprego, ele largou tudo, ele realmente tornou-se o codificador da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela não é vinda de Kardec. A doutrina espírita é dos espíritos. Kardec foi quem organizou o material, quem codificou e quem escreveu a filosofia. Kardec reuniu como um gênio todo esse conhecimento. Vocês imaginam, pessoal, você ter contato com uma filosofia nova e em 1 ano e 7 meses você organizar o Livro dos Espíritos? Percebe a genialidade de Kardec? Será que algum de nós aqui, tendo contato com algo novo, que não existia nada parecido, conseguiria organizar um livro como esse aqui? Porque essa é a obra mais importante da Terra junto com a Bíblia. Não tem nada mais importante que o Livro dos Espíritos. Porque aqui está contido todas as leis divinas, da física quântica até as leis do amor. Tudo está aqui. Então Kardec, em 1 ano e 7 meses, organizou essa obra. Por isso que a ele foi dada a missão. E é claro que junto dele estava o Mestre Jesus, como Espírito da Verdade, porque o próprio Jesus, como diz Bezerra de Menezes, veio auxiliar aqui. E também esse conceito, como nos disse o Haroldo no começo, Espírito da Verdade, Emmanuel fala, que é um conjunto de espíritos que podem representar Jesus. Mas o próprio Jesus veio. Vocês leem o Evangelho, está lá no capítulo 3, tem uma escrita sobre o Espírito da Verdade. Leiam aqui o que o próprio Jesus falou. Então Jesus esteve junto de Kardec para organizar todo esse material. Nas obras póstumas, ele questiona o Espírito da Verdade várias vezes. Eles instruem Kardec nesse sentido. Então Kardec renunciou a tudo. A toda a vida, ele sacrificou tudo o resto para codificar o doutrina espírita. Inclusive a mulher dele, depois disso, voltou a trabalhar, porque ele precisava de sustento. Então ele perguntou para o Espírito da Verdade, mas como é que eu vou me sustentar? Você tem que ficar 24 horas por dia quase nisso. E o Espírito da Verdade disse, não, nós não vamos colocar você uma dificuldade. Eu pede para você isso. Nós vamos dar todo o material, tudo que você precisa para poder sustentar-se. Então foi quando a esposa dele, inclusive, que ajudou muito na codificação da doutrina espírita, começou a trabalhar e começou a sustentar a casa naquele momento. Kardec largou tudo. Ele viveu exclusivamente pela doutrina espírita. Exclusivamente para codificar a doutrina espírita. E ele gastou quase todo o dinheiro dele nas primeiras publicações. Kardec fez tudo sozinho. Ele pagou a publicação, ele pagou os exemplares, ele fez tudo. Então ele realmente é um cristão verdadeiro. Ele renunciou a tudo. Ele renunciou a qualquer coisa em benefício de algo maior, que era a filosofia espírita. E iniciou-se com um homem cético, que não acreditava em Deus, que era praticamente ateu. E tornou-se, então, esse codificador Kardec. Porque ele convenceu-se racionalmente. Não existe dogmatismo na doutrina espírita. Então ele entendia as respostas, ele buscava nas respostas as suas dúvidas e via toda uma racionalidade, uma lógica naquilo e convenceu-se assim. Então, racionalmente, Kardec tornou-se o primeiro espírita, já que foi ele quem codificou a doutrina. E a partir dele, então, que surgiu a doutrina espírita. Então, na época que ele lançou... E ele é altamente cético, né? E aí no livro O que é o Espiritismo, ele debate com o cético, né? O cético vai questionar ele várias vezes e ele vai debatendo e mostrando exatamente o que ele pensava. Por isso que ele sabia responder, né? Porque ele já pensava daquele jeito e ele mostrou que não era daquele jeito. Né? Exatamente. Ele usou das convicções que ele precisou para ele mesmo. Exatamente isso. Sim, na época que ele lançou, não existia nada do espiritismo, não é isso? Da doutrina, né? Não, porque assim, nós vamos ver isso também aqui na introdução, existia o espiritualismo. E Kardec deixa bem claro que o espiritismo é diferente do espiritualismo. Existia uma ideia já da vida após a morte, mas não da reencarnação, de como Kardec trouxe. Porque
O espiritismo é uma coisa, o espiritualismo é outra coisa. Existem várias seitas espiritualistas. Existem várias, até religiões espiritualistas, que pensam que existe vida após a morte. Mas não como a doutrina espírita fala. Então já existe, porque assim, a concepção da vida após a morte existe desde os hindus, há 6 mil anos antes de Cristo, há 3 mil anos antes de Cristo. Então a ideia da vida após a morte existe há muito tempo já. Mas da maneira como trouxe Kardec, dessa maneira racional, foi com a doutrina espírita. Inclusive tem uma pergunta que eu vou ler à frente que fala o porquê é que a doutrina espírita pode influenciar nesse sentido. Mais alguma dúvida, pessoal? Os faraós acreditavam na vida após a morte. Tanto é que eles fizeram aquelas pirâmides, porque eles acreditavam na ressurreição, que era para guardar todos os bens quando eles voltassem. Exato. Exato, perfeito. Só que eles acreditavam na ressurreição. Exatamente. Então, eles tinham uma ideia já sobre isso, mas eram ideias infantis, que não condiziam com a verdade. E Kardec trouxe a verdade. Inclusive, essa palavra espiritismo foi próprio Kardec também. Exatamente. Nem essa palavra existia. Exatamente. Todos ficaram aqui por ele Exatamente. inspirado. Exatamente. Uma observação, porque seja isso. Kardec não era médium, né? Nunca viu espírito, né? Não. Essa questão é bastante delicada, porque o que é ser médium? Nós veremos em frente também, mas médium é aquele que tem comunicação com os espíritos. Todos nós comunicamos com os espíritos aqui. Mas a mediunidade ostensiva é diferente. É a mediunidade que realmente produz efeitos. Efeitos de comunicação, de escrita, efeitos materiais. Essa é uma mediunidade mais ostensiva. E Kardec não tinha isso. Ele participava com os médiuns, inclusive os primeiros médiuns que Kardec, nessas reuniões primeiras aqui, eram 2 meninas, de 14 e 16 anos de idade. Então, ele questionava-se como é que essas crianças vão trazer esse conhecimento. Porque ele pensava, não, esse conhecimento vem delas. Ou, enfim. Mas como é que 2 crianças trariam tanto conhecimento? Então, tudo isso começou a fazer com que Kardec realmente entendesse que a doutrina espírita existia. Que a comunicação era verdadeira. Mais alguma dúvida, meus amigos? Então aqui, ó, no capítulo 1 da Gênese, Kardec fala o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que a ciência positiva, aplicando o método experimental, que foi o que eu falei para vocês, comparando ideias, comparando os médiuns, comparando tudo isso. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Ou seja, isso não existia. Tudo foi novo. A ideia do perispírito, dessa reencarnação como a doutrina espírita enxerga, a intervenção dos espíritos, como ela acontece realmente, a mediunidade. Nada existia antes de Kardec, antes da doutrina espírita. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos. Vejam, Kardec era um cientista. Então ele comprovou, meus amigos. Então quem disser doutrina espírita não existe. Existe, é comprovado cientificamente. Quando alguém perguntar a vocês, quando vocês se questionarem, meus amigos, pensem o seguinte: ela é comprovada cientificamente. Pelo método de observação. Porque todo cientista observa. Ele observa, ele testa e ele prova. E é o que Kardec fazia. Ele observava, ele testava e ele comprovava. Porque sem isso, ele não divulgava. Sem ter esses 3 fundamentos, Kardec não se colocaria como um codificador. Por isso que no começo ele foi muito relutante a isso. Tanto que o Espírito da Verdade disse assim para ele: se não for você, vai ser outro. Você aceita essa missão? E não tinha como ele negar. Porque ele comprovou. É verdadeiro. A ciência comprova. E a partir da comprovação da razão, ele desenvolveu o espírito. Então continua. As ciências só fizeram um progresso importante depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que este método também só era aplicável à matéria, ao passo que é também as coisas metafísicas. Metafísico é tudo que não está relacionado à matéria. Tudo que está além da matéria é metafísico. Tanto que eles entendiam antes como
Metempsicose, a ideia da vida após a morte. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. Então vejam, meus amigos, que a doutrina espírita ela tem como base a ciência. Se ela tem como base a ciência, ela tem como base a comprovação. Então, negar a doutrina espírita é ignorância. É negar fatos científicos. Quem nega fatos científicos, quem nega a ciência comprovada, atua com ignorância. Então, negar que a doutrina espírita existe é usar a ignorância. Porque ela é comprovada. Só assim, essa questão de dizer que negar o espiritismo é ignorância e a ciência comprova. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas assim, talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado, porque entra no que você falou no começo, que é a questão do positivismo, de acreditar que tudo pode ser respondido pela ciência. Essa ideia de que tudo pode ser respondido pela ciência, ela entra no positivismo. Eu falo isso porque isso é uma crítica reiterada que alguns filósofos fazem ao espiritismo. Por exemplo, a gente tem um filósofo brasileiro que é muito conhecido, né, porque ele escreve em jornais, fala o Fernando Pondé, disse Felipe Pondé. Num programa de televisão, ele chamou o espiritismo de infantil. Aí ele fez a explicação, porque o espiritismo acha que é científico. E aí eu entendo ele como uma pessoa que é da filosofia usar esse argumento, né? Então, assim, como a gente quer, de certa forma, defender, digamos assim, né, o espiritismo não que precisa de defesa, mas talvez a gente possa ter um pouco de cautela quando for falar desses termos, né? Assim, e só um outro ponto também, a questão assim, do espiritualismo, né? E o espiritualismo, toda doutrina espiritualista é infantil, né? Isso também seria um pouco reducionista, porque o espiritualismo é como se fosse uma grande categoria, e o espiritismo é uma subcategoria dentro do espiritualismo, porque, por exemplo, uma doutrina como a doutrina de Platão é uma doutrina espiritualista. Uma doutrina, qualquer doutrina que aceite a imortalidade da alma, ela é espiritualista. Então, assim, não tem como a gente dizer que a doutrina de Platão é infantil, né? Então, só esses detalhes que às vezes a gente entra numa linguagem que pode até comprometer um pouco a discussão do espiritismo. Mas tu diz que infantil é o estilo que esse filósofo falou, né? Eu não falei infantil, que o espiritismo é infantil, né? É isso que você quer dizer, né? Que esse filósofo falou sobre a doutrina espírita ser infantil. É isso que você está querendo dizer, né? A crítica do Pondé... Sim. Eu assisti inclusive essa entrevista dele. Eu assisti essa entrevista. Eu assisti. Porque acreditava que tudo poderia ser respondido pela ciência, né? Então, assim, a ciência, ela tem alguns pressupostos, né? Porque, assim, quando a gente fala assim, parece que nós achamos que a ciência pode tudo. E, na verdade, a própria ciência tem pressupostos. E muitos dos pressupostos da ciência, inclusive, são materialistas, o que é um erro, porque a ciência não deveria ter pressupostos, né? Mas de certa forma, é só uma questão para a gente poder tirar o espiritismo dessa caixinha positivista, porque, como você disse, ele é mais do que isso, né? É uma ciência, é uma filosofia e uma religião. Mas nós devemos colocar como base a ciência na doutrina espírita. Tu já leu a introdução do Livro dos Espíritos? Eu já li. Já leu? Então ali fala, na introdução, nós vamos falar semana que vem, inclusive, que a ciência não está preparada para analisar a doutrina espírita como ela deve ser analisada. Não está preparada para analisá-la. Por quê? Porque os métodos científicos de análise não condizem com a doutrina espírita. Porque você não pode provocar um espírito para que ele fale. Não tem como eu chegar aqui agora e falar assim, que vem um espírito aqui e fale com a gente agora. Ele vem se ele quiser. Ele tem livre-arbítrio. Então existem métodos científicos que não vão conseguir explicar a doutrina espírita. Entende? Então, Kardec diz isso, inclusive, na introdução, que a ciência precisa evoluir para poder explicar melhor a doutrina espírita quando os cientistas combatem a doutrina espírita. E o Kardec ele fala também que
Se a ciência provar o contrário, fique com a ciência. Exatamente. Ele deixa bem claro. Se a ciência vier e provar o contrário do que eu estou falando, fique com a ciência. É porque a gente pode pensar assim, na complementaridade. Eu acho que é mais interessante. A ciência, ela complementa, porque assim, quando você fala observação, os métodos de observação é justamente, você só pode observar o que é dado ao seu sentido, e a partir daí você fazer postulações, né? A não ser que você seja um médico. Então, assim, eu não posso dizer que o espiritismo foi comprovado cientificamente. Isso seria reduzido ao espiritismo. Na verdade, existem experiências, por exemplo, eu acabei de ler e fazer uma resenha de um trabalho muito importante chamado Ciência da Vida Após a Morte, que são um filósofo, um professor de filosofia, um psiquiatra que escreveu esse livro, são brasileiros, e esse livro foi publicado em uma das maiores revistas científicas alemã-britânica, né? E o que é que eles tentam mostrar ali? Eles tentam mostrar que as evidências empíricas da sobrevivência da consciência, né, elas apontam para elas teriam mais validade, mas elas precisam ser olhadas em conjunto. Então, assim, não é que você comprove empiricamente, é que vários dados juntos, eles podem ser olhados de maneira global, e aí você infere isso, e isso é mais plausível. Então, não é que, justamente pelo que você acabou de dizer, eu não posso medir o espírito, eu não posso obrigar o espírito a falar, né? Então tem várias limitações no sentido da possibilidade da ciência dar essa comprovação. E aí a gente acaba, enfim, você entendeu o que eu estou falando? Sim, mas, então, pessoal, só para deixar bem claro, a minha ideia não foi reduzir o doutrina espírita a uma ciência. Eu trouxe o que iniciou a doutrina espírita. Kardec era um cientista, e ele precisava comprovar pelo método de observação, que inclusive no livro Brasil, esse livro do Humberto de Campos, foi o método que os espíritos indicaram a ele para que ele comprovasse o espírito. Ele só acreditava se tivesse um. Exato, porque ele era assim. Então ele arrumou uma maneira científica para poder comprovar que existia comunicação. Porque, repito, como é que você vai explicar que não é real se você manda uma carta, na época não tinha internet, telefone, não tinha nada, imprensa, nada. Você vai mandar, a imprensa era difícil, enfim, ela não alcançava todos os lugares. Vinha lá de uma cidadezinha americana, uma carta para um médico. E vinha de uma cidade da Rússia, outra carta complementando aquela ideia. Então ele olhou, observou isso, por um método científico de observação, ele comprovou. É claro que como ele fala aqui, a ciência tem que evoluir muito ainda para poder realmente adaptar-se à doutrina espírita. Mas o método de comprovação científica, que é o da observação, existiu na doutrina espírita. E a gente não deve realmente reduzi-la a só isso. Porque a filosofia é muito mais importante do que isso. Mas esse foi o método de início da doutrina espírita. Kardec começou a doutrina espírita observando esse método científico. Método de observação. Que sem ele a ciência não existe. Então, não é um sentido de a gente diminuir. É mais colocar como começou. Que foi a ideia principal dele. Até porque o fenômeno que chamou a atenção. Exatamente. Então é esse o sentido. Não que a doutrina espírita seja uma ciência só, mas ela começou com um método científico. E a gente não pode negar que a observação é um método científico. Reduzi-la a isso só é claro que é um erro. Mas a quem interessar, esse é o sentido. Começou com um método científico. É por isso que é o tripé. Ciência, religião. Oi? É por isso que é o tripé. Exatamente. Mas é óbvio, meus amigos, nós vamos ver que a filosofia espírita é muito mais importante que a parte científica. Ele colocou assim, que aqui é a ciência espírita, vou repetir. A ciência espírita para Kardec é possível comunicação com os desencarnados. E essa comunicação é comprovada por esse método de observação. Era essa a ideia da ciência para Kardec, só. E ele disse que a ciência teria que evoluir muito ainda para poder comprovar tudo que existe. Inclusive, para você, quando a ciência descobriu o perispírito, ela vai descobrir vários fenômenos, várias curas e doenças que hoje em dia a medicina não consegue alcançar. Posso continuar? Está quase acabando, pessoal. Pode só mais um pouquinho aqui. Então,
A primeira edição do Livro dos Espíritos, agora entrando no livro, ela foi publicada em 18 de 4 de 1857. Ela tinha só 500 questões. E aí Kardec deixou muito material de lado, porque os espíritos disseram para ele, publica só isso por enquanto. O Espírito falou assim, publica só isso por enquanto. Aí passou um tempo, Kardec trouxe a revista espírita, e essa revista espírita começou a alcançar muito mais o mundo inteiro, começou a chegar muito mais respostas às perguntas dele, para ele comparar com esse método de observação, para que ele então trouxesse, em 1860, o Livro dos Espíritos como ele é hoje. Então, meus amigos, essa filosofia ela é uma filosofia transcendental. Nós entendemos que hoje não existem mais esses intermediários, nós não precisamos mais de ninguém, nós chegamos até Deus pelo nosso mundo interior, como eu tinha dito anteriormente. E ele disse, como o nosso irmão citou aqui, que se um dia existisse uma outra ciência que comprovasse algo diferente do que o Espiritismo fala, abandona. Outra filosofia que de forma mais racional explicasse o que o Espiritismo explica, abandona o Espiritismo. Deixa de lado e busca um novo. Kardec e os Espíritos eram tão geniais, e vejam a humildade dele em dizer isso. Se algo surgir que traga respostas às dúvidas que a humanidade tem de forma mais racional e lógica, abandona a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita faz parte das leis da vida. É óbvio que ela pode especializar-se. Tanto que perguntaram a Kardec se a doutrina espírita seria a religião do futuro. E ele disse que não. Que o futuro das religiões seria a doutrina espírita. Que todas um dia convergeriam a isso. Que todas falariam essa linguagem do espírito imortal. Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, meus amigos, eu quero deixar alguns fundamentos básicos da doutrina espírita aqui, porque a minha ideia era essa. A gente precisa entender um pouquinho mais a doutrina espírita, de onde ela veio, como ela surgiu, o que ela quer nos dizer, de forma muito básica, é claro, para quando a gente for ler esse livro aqui e estudá-lo, a gente já tem uma base para isso. A gente já vai ter um direcionamento para o nosso estudo. A gente já vai olhar com um olhar diferenciado, para que isso baseie todos os nossos estudos. Então, a doutrina espírita ela não veio de uma só pessoa. Não foi alguém, como por exemplo Platão trouxe toda a sua filosofia. Não foi só Platão e Sócrates que fizeram isso. A doutrina dos espíritos, a filosofia espírita, ela vem dos espíritos. Um grupo de espíritos. Então não saiu só de uma pessoa. Então isso já deve ser questionado. Ela é ampla. Ela vem de várias e várias opiniões. Aqui no Livro dos Espíritos, eu até vou ler para vocês, eu ia ler mais adiante, mas eu vou ler aqui, ó. Que Kardec fala o seguinte. No final do Prolegômenos, ele fala o seguinte, ele cita alguns espíritos que participaram desse livro. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, que era um discípulo de Sócrates, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, desses baluartes da humanidade é que surgiu o doutrina espírita. Então já nos dá uma ideia do peso, da grandeza que ela nos oferece. E nós não podemos esquecer que o fundamento principal dela, como era o seu codificador, é a educação moral. Kardec até dizia que as pessoas se aproximam da doutrina espírita por três maneiras. A primeira maneira é pela curiosidade. As pessoas querem conhecer os espíritos, querem conhecer o mundo espiritual. Aproximam-se assim. A maioria das vezes é por esse motivo. A maioria delas permanece nisso. Aí existem outras pessoas que se aproximam do espírita, conhecem a filosofia, até intelectualizam a filosofia, mas não colocam em prática. E existem aquelas que é o que eu proponho a todos nós que estamos aqui hoje, que realmente coloquemos em prática nós que aprendemos. Porque intelectualizar só não adianta. Alimentar a nossa inteligência com esse conhecimento é desnecessário, se não for colocar em prática. Porque Sócrates dizia, o conhecimento só nos é importante, só nos é útil se nos transforma. Então, o conhecimento da doutrina espírita deve nos transformar. E é para isso que nós estamos aqui. Para nos transformarmos com o que nós vamos aprender aqui. Então, nos dando a certeza sobre o futuro, entendendo que existe vida após a morte,
nós combatemos o materialismo. Nós combatemos a ideia de viver uma vida boa. Ah, eu quero uma vida boa. Que é na comilança, na beberrança, na baderna. Tudo é para mim, eu preciso de tudo, o outro não me importa. Então, que aproveitar a vida. A vida é uma só, vou aproveitar. Então, acaba com essa ideia. Porque você sabe que da maneira que você aproveitar a vida, você vai receber lá na frente. Leis de ação e reação. Se você der à vida uma vida assim, lá na frente você vai receber isso. A doutrina espírita ensina, meus amigos, a nós não ter medo da morte. A nós não ter medo da morte. Porque aquele que vive bem, que bem vive, não precisa ter medo da morte. Se você vive com ética, com moral aqui na Terra, para que você vai ter medo do que vem depois? Vai ser uma continuação do que você vive aqui hoje. Então a filosofia espírita, ela não é baseada em medo. Não tenham medo. Não se sintam coagidos. Não se sintam obrigados a absolutamente nada aqui. Não tem céu, não tem inferno. Tem responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Não existe um Deus que castiga. Não existe um Deus que pune. Existe um Deus de infinito amor. Porque essa questão é até muito simples de ser resolvida. Eu sempre pergunto para as pessoas: você, meu amigo, puniria seu filho ao sofrimento eterno? Ninguém faria isso. Então, como é que Deus vai fazer? Então, a gente precisa analisar com racionalidade as coisas. E é o que a doutrina espírita nos oferece. E a reencarnação, que os hindus já falavam, que Pitágoras já falava de forma mais explícita, inclusive com os seus discípulos, ela nos traz essa justiça da vida. Na reencarnação, nós vemos que a vida é realmente justa. Que a vida não é um caos. Que existe justiça em tudo que acontece. Todos os momentos são cercados da justiça de Deus. Nada escapa à sua justiça. Nada. Nem o mínimo pensamento nosso escapa à justiça de Deus. Não precisamos ter medo disso. Precisamos nos responsabilizar pelos nossos pensamentos, que vão gerar o nosso comportamento em seguida. Sem medo, sem coação. É um modo de vida, meus amigos. E quando eu penso em modo de vida, eu lembro de filosofia. E a filosofia, ela busca isso, essa racionalidade filosófica. Porque a filosofia é isso, é investigar, é perceber, é refletir, é buscar as leis da vida a todos os momentos. Platão já dizia isso, que de uma experiência, você tira a lei daquela experiência e coloca em todas as outras. Algo que deu certo no plano material, se você colocar no plano mental, a mesma lei também vai dar certo. Como o contrário. Se algo que você fez materialmente, se você buscar o porquê daquilo, espiritualmente, psicologicamente também vai dar errado. Então, a doutrina espírita tem esse alcance racional por ser uma filosofia. E as filosofias são assim, racionais. Elas nos fazem pensar, nos fazem analisar, nos fazem buscar realmente uma lógica em tudo isso. E desenvolve, então, o potencial da fé racional. Que Kardec já dizia que a fé só é verdadeira se ela pode encarar a humanidade em todas as suas épocas. E a filosofia espírita, oferecendo essa racionalidade filosófica, traz essa fé racional. Quando nós pensamos. Então aqui, hoje, ninguém é obrigado a realmente acreditar no que foi dito. Ninguém. Se você acha que existe mais do que isso, pense, raciocine, tire suas próprias conclusões. Que é isso que a doutrina espírita nos pede. Para que a gente raciocine as coisas. Para que a gente não se sinta subjugado, coagido, do guante do medo, do pecado. Não posso fazer isso porque é pecado. Mas o teu pensamento, como é que está? Preciso me tornar caridoso. Mas por que você quer se tornar caridoso? Por peso da consciência? Porque o teu grupo pede para você ser caridoso? Porque quer ir para o céu? Entende? Então é racionalizar a vida. Racionalizar os conceitos. Racionalizar tudo. Pensar realmente. Então a fé, quando ela é pensada, ela alcança mais longe. A gente consegue viver com maior profundidade os fundamentos da doutrina espírita. Para então finalizar, meus amigos, eu vou ler 3 questões, porque viver a filosofia espírita é viver com Jesus. Aqui na casa espírita, Jesus não é um símbolo religioso. Aqui a gente tira Jesus da cruz. Jesus não está mais numa cruz. É muito importante a simbologia do momento da crucificação de Jesus, do sacrifício, da renúncia, do porquê ele permitiu isso e aquilo.
Mas aquela ideia de um Jesus tíbio, fraco, passivo, que tudo aceitava, não existe para o doutrina espírita. Jesus é vida, Jesus é ação, Jesus é amor, Jesus é o nosso amigo, nosso irmão, que se coloca ao nosso lado, guiando a nossa vida. Jesus é padrão de referência, é padrão de comportamento. Jesus é um modelo e guia, e é nele que deve ser espelhado as nossas vidas. Porque é isso que Jesus nos pedia. Então, parar de olhar Jesus como alguém que a gente, por favor, Jesus me perdoa. Como a nossa irmã disse, não precisa. Jesus, por favor, realiza meus desejos. Não vou fazer para você o que você precisa fazer. Ele vai dar um empurrãozinho, mas é só até aí. É parar de olhar Jesus como essa figura de um gênio mágico, de uma capacidade de perdão sem esforço. É colocar Jesus no nosso dia a dia. É um padrão de referência. É pensar, como Jesus viveria essa experiência agora? Tentar fazer parecido. Não consegue? Tudo bem, mas esforça-se. É espírito perfeito. Não vai ser igual a Jesus, é impossível. Mas espelhar-se em Jesus, todos nós podemos. Então é colocar Jesus realmente no nosso dia a dia. No momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento de doença, no momento de desafeto, no momento de raiva, no momento que o ódio começa a aparecer, no momento quando você olha para aquele irmão em dificuldade, que você pensa, é um problema do governo, é meu. É realmente viver Jesus. A doutrina espírita vive Jesus. Porque o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita. Então Jesus, meus amigos, padrão de comportamento. O espírita coloca Jesus racionalmente nas nossas vidas. Porque essa é a missão do nosso mestre. Foi isso que Deus veio nos trazer. Ele veio servir como modelo de guia. Ele veio nos trazer a comunhão com Deus. E a partir do momento que Jesus guia a minha vida, eu estou em conexão com Deus. Eu estou em conexão com o espírito imortal que eu sou, com os atributos divinos. Porque o Cristo interior vive em mim, vive em cada um de nós. Mas nós precisamos exteriorizá-lo. E a doutrina espírita, a filosofia espírita, oferece todos os fundamentos racionais para que nós vivamos Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Não existe mais, meus amigos, como alegar ignorância. Não existe mais como dizer, não sei o que faço. Nós temos, através da filosofia espírita, o caminho para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, para finalizar, eu vou ler 3 questões do Livro dos Espíritos, para que a gente vá embora, então, com essas reflexões. Então, eu peço para o pessoal que tem o livro já aí, meus amigos, vamos para a questão 627. Que faz parte do livro Moral, do livro 3. Visto que Jesus ensinou os espíritas, eu vou ler, a senhora vai vendo, assim, algumas edições são um pouco diferentes. Essa minha edição aqui é um pouco antiga, eu gosto dela porque eu já estudei vários anos dela, ela está toda rabiscada. Qual que é a tradução dela, senhora? A edição? Tradução. Existem tradutores diferentes. Ó, a minha, por exemplo, Uma Federação Espírita, né? ela foi por Salvador Gentili, traduzido. A maioria é nesse sentido, né, com esse tradutor. Mas se por acaso a maioria tiver uma tradução diferente, eu troco esse livro aí, para a gente falar a mesma língua. Porque a tradução é um pouco diferente, os sinônimos só são um pouco diferentes, mas é a mesma mensagem. Vou ler então aqui, pessoal. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Vejam a sabedoria de Kardec. Vejam o ceticismo dele, como ele realmente queria comprová-lo. Para que o Espiritismo vai servir? Terão nos ensinar alguma coisa a mais? A resposta dos Espíritos. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares.
é necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam a aparência de virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Só vou ler, pessoal, nós vamos comentar. Próxima questão. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender, com que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Porque tudo contém os germes das grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias, uma com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. E para finalizar, a questão 799, que está na lei do progresso, que fala o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Excelente, meus amigos. Então, para que nós terminemos a aula de hoje, eu queria perguntar se alguém quer fazer a nossa oração final. Alguém quer se dispor à oração final? Quer fazer?